seja bem-vindo a mais um Designcast. Estamos aqui para conversar mais um pouquinho com vocês. Eu sou a Joyce Becker, design de interiores. Estou aqui com a Carol Goulart, que novamente me acompanha. Vamos conversar um pouquinho, né, Carol? Olá, pessoal, tudo bem? Então aqui eu estou de novo com a Joyce para mais um Designcast. Eu sou a Caroline Goulart, também sou design de interiores e a gente atua aqui na região de Itapema, Porto Belo e Bombinhas. A gente vai falar um pouquinho sobre tendências, né? O que usar na decoração. A gente já conversou um pouquinho sobre o que não usar e hoje a gente vai falar sobre o que usar. Eles têm alguns itens, Carol, a gente vai conversando, vamos ver o que dá para usar e o que não dá, né? Tons terrosos é uma das cores que a gente sente assim que está sendo bastante usado nos projetos. Como é que tu está usando isso nos teus projetos, Carol? Com essa questão assim um pouco mais da nossa vida moderna e da vida agitada, tem uma tendência muito forte nos últimos anos que é da gente se conectar com as coisas um pouquinho mais antigas. Então, a ideia de usar tons terrosos que a gente fala, ela está relacionada muito a trazer um pouquinho da nossa história novamente, né? Então, o que a gente acaba usando? Uma manta, né? Num detalhe na parede, às vezes até mesmo num detalhe de pintura. Então, a gente vai usar mais ou menos dessa forma. Dificilmente a gente vai ver isso assim muito forte ou muito sobrecarregado. Ele vai vir de formas mais discretas mesmo. Os detalhes, né? Isso. Eu até usei na minha casa em almofada, em detalhe de vaso, usei alguma coisa de planta, aquelas plantas desidratadas, né? Nesse Isso, tom, que fica bem legal e traz um aconchego assim para o ambiente. Né? Eles estão fazendo tudo uma composição, né? Uma ideia de composição conjunta. Então, os tons terrosos, as plantas desidratadas, como eu te falei, tudo um pouquinho mais que remete assim um pouco mais antigamente, não sei bem essa palavra, mas um pouquinho mais com as nossas raízes, com as nossas origens. Então é mais essa conexão. A gente sabe que tudo volta, né? Já foi usado e agora a gente vê que tem muita coisa que está voltando, que se via por exemplo, a questão das plantas também, né? Falando agora de planta natural um pouco. Era uma coisa que eu lembro que a minha mãe tinha muito em casa. E depois, com o tempo, saiu, entrou muito artificial. E agora a gente vê que volta, assim, ter, talvez por causa da pandemia, essa questão de ficar muito em casa, né? Sentiu-se a necessidade de ter o natural dentro de casa, uma planta. Acho que dá uma sensação de aconchego mesmo. O design biofílico, na verdade, ele foi uma coisa que cresceu muito ali. Um pouquinho antes da pandemia, a gente já falava muito de design biofílico. E aí na pandemia realmente estourou, que é essa questão, como tu diz, da gente ter o verde, ter a conexão com a natureza dentro de casa. Muita gente ainda mora em apartamento, né? Não tinha aquela opção tanto de sair ao ar livre, de ter esse contato com a natureza. Tanto que um dos turismos, né, que mais cresceu foi o turismo de refúgio. Então foram as áreas de serra que você alugava lugares no meio da natureza. Então vem essa história mesmo de ter mais planta dentro de casa do pessoal, querer ter mais plantas perto, e também muito essa questão de tu ter daí uma questão de plantas desidratadas, que era uma coisa que se fazia antigamente, que não podia, a gente não tinha como manter, não tinha como ter uma planta artificial dentro de casa, então a decoração ela era com essa questão das plantas desidratadas, né? Fica lindo, né? Não, eu sou suspeita, eu gosto muito. Um outro item que a gente tem aqui são as formas orgânicas, né? Que a gente vê na decoração. Não é mais só linha reta, tem outros formatos, a gente vem usando bastante. Saiu um pouco aquela coisa muito certinha que se usava, né? Acho que veio né, começou a mudar um pouco isso. Quando a gente entrou com aquela onda do clássico e do neoclássico, que foi uma tendência muito forte aqui na região também, tudo o clássico ele sempre pede assimetria. Então, a simetria sempre são todas as coisas iguais, tudo bem alinhadinho. E dentro dessa tendência que entrou de orgânico, e a gente vê muito isso em balcões curvos de ilha, em espelhos com formatos, né, todos orgânicos, a gente não vê mais um espelho só redondo, um espelho com uma moldura muito entalhada. Sofás curvos, tem uma tendência muito forte agora de sofás em meia-lua, sofás curvos, né? Isso está entrando bem alto, na verdade. Então, na verdade, isso para mim é uma tendência um pouquinho mais moderna, de uma ideia de modernidade que está se unindo a ideias de coisas um pouquinho mais antigas que remetem ao nosso passado. Então, na verdade, está sendo uma união, né? Uma união de detalhes e de itens.
que é legal, né, da decoração é brincar, assim, não tem que ser tudo certinho, essa mistura que vai criar um ambiente legal, que vai dar aconchego, vai deixar um ambiente mais bonito, mais harmônico. Porque hoje mesmo, por exemplo, um sofá arredondado com um tecido mais requintado, ele entra dentro de um ambiente clássico. Assim como você usa um sofá mais requintado ou mais cheio de capitonê, ele entra dentro de um ambiente moderno, dependendo das cores que ele tem, a proposta que ele tem e qual tecido você está usando. Então, como tu falou, a gente vai pegar itens de diversos estilos, de diversas ideias de composição, e você consegue complementar eles dentro do mesmo ambiente e ficar um ambiente harmônico. É verdade, bem interessante, bem legal. A gente já falou um pouquinho sobre, mas entra aqui os elementos naturais, né, dentro de casa, mas aí citando aqui palha, cesto, vime, o barro que entra nos terrosos, né, o macramê, o algodão, os balanços dentro de casa, então tudo isso acho que é daquele estilo mais do borro mesmo, né? Então vem vindo e vem misturando, assim, o pessoal às vezes a pessoa olha um item que é aquele balanço ou quer ter uma macramê, tá se misturando também, mas a gente sente que tá bem alto, assim. Hoje se você entrar em alguma loja de móveis grandes, por exemplo, tem algumas lojas bem grandonas, de 4, 5 andares em Curitiba, e muitos dos móveis parecem com os móveis anos 60 que que o pessoal tinha em casa, anos 70, que são móveis com bastante madeira, com a palhinha. A palhinha, ela não vem só no clássico, ela vem para o moderno também. É a questão desses cestos, né, trançados. O macramê, que também foi uma das coisas que eu acho que entrou junto com a pandemia, que o pessoal precisava ficar em casa e passar o tempo. Então começou a desenvolver mais ainda essas artes manuais. Isso a gente tem implementado muito na decoração, né? Nas casas, a cor estão super em alta. Então, realmente, essa conexão com as nossas origens, junto, né, fazendo uma composição com itens mais modernos, que daí a gente vai para um processo, por exemplo, antes era mais fácil fabricar sofá reto. Hoje a gente já tem tecnologia para fabricar em linha de produção sofás em curva. Então a gente consegue unir essa parte de conexão com o passado com a tecnologia do futuro. Legal. Essa questão de buscar as origens, né? Falando da palha um pouco, eu tenho na minha casa as cadeiras que tem detalhado da palhinha, né? Tu também. E a minha avó, eu lembro quando era criança, quando eu morava lá em Caxias ainda, ela tinha umas cadeiras pretas, eu tenho bem forte assim na minha lembrança, umas cadeiras pretas entalhadas, ela tinha uns detalhes assim em cima, e era tanto o encosto quanto o assento na palha. Então, quando eu comprei minha cadeira também é preta, com a palha, até mandei na hora a foto pro meu pai e disse, olha pai, não te lembra nada, porque veio muito forte, assim, que se usava era lindo, né, e acaba que vai modificando, enfim, vai aperfeiçoando e volta, mas dá uma sensação muito boa, realmente, porque lembra, né, porque se a gente for para pensar, nesse meio tempo, por exemplo, entrou a questão das cadeiras estofadas, que era o auge, aí veio cadeiras em capitonê, e agora a gente voltou para cadeiras em palhas, que era uma coisa de, né, anos atrás. Então, realmente, ele vai ficando cíclico, mas agora tu já vem numa linha de uma cadeira menos entalhada, com linhas um pouquinho mais retas, né? Então, a gente tem aquela ideia, tem aquela referência daquele material, mas numa proposta diferenciada. Sim, dá toda a diferença, né? Fica muito bonito. Falando também sobre ambientes integrados, isso não é de hoje, né? Já faz bastante tempo que a gente vem nisso, né? Trabalhando, o pessoal tá todo mundo junto, não tem mais aquela coisa da cozinha separada, né? Isso já é uma coisa que já se usa há bastante tempo. Eu acho muito legal, assim, integrar todo o ambiente, para reunir mesmo a família, todo mundo junto, fica um ambiente bem, bem legal. A gente vem de uma cultura, na verdade, isso já vem acho que desde os períodos de colonização, quando a gente estuda a história das casas brasileiras, e a cozinha ela era para os serviçais, né? A visita jamais entrava na cozinha, ela era para os serviçais. Até um tempo atrás era comum você ter apartamento e casas com o dormitório da empregada. Então, quem comandava a cozinha eram as funcionárias. Hoje a gente já tem uma cultura e uma forma de viver que quem comanda a cozinha às vezes é o marido, para receber alguém. Uma coisa que eu gosto muito é quando eles integraram a churrasqueira na cozinha. Tem vindo bem forte, isso eu sempre sugiro. Fica uma coisa super interessante, que é você trazer essa parte um pouquinho mais gourmet para uma cozinha que é a mesma, você não tem dois ambientes separados. Então você cozinha, recebe as pessoas cozinhando, e aí isso fez toda a diferença, porque geralmente jantar e sala de estar já eram meio próximas,
Mas você integrar a cozinha com esses ambientes faz toda a diferença. Hoje, dificilmente a gente pega um apartamento novo que esses ambientes não sejam integrados. Ou dificilmente eu pego uma reforma que o desejo da pessoa não seja integrar esses ambientes. Então, a maioria das pessoas, sim, quer que seja realmente uma área de receber. Você recebe... Geralmente, o preparo de uma refeição é um motivo de receber as pessoas, dificilmente em alguma outra situação. Então, você quer estar junto com as pessoas enquanto prepara o alimento. Eu acho que isso é uma questão, assim, da nossa cultura que foi mudando, e eu acho que isso não vai sair de moda. Isso vai ficar ali por um bom tempo. Acho. E é legal, né? É tão gostoso tu receber teus amigos, estarem cozinhando. Eu digo, senão a pessoa fica excluída. Parece que ela fica na separada. Sala, no cantinho de castigo, e você fica lá dentro cozinhando. É bem isso, né? Então tem essa questão de estar com os amigos, estar junto, estar cozinhando, se torna uma coisa prazerosa também, né? Senão a pessoa fica realmente isolada e separada. Então acho que cria um ambiente bem legal. Um outro item também que a gente tem aqui é sobre a decoração retrô, assim, alguns itens, algumas peças, trazer algumas peças para usar dentro da decoração. A gente comentou já um pouquinho, mas é uma coisa que vem se usando também. Essas peças, assim, eu vou dizer, com os pés um pouquinho mais palito, a gente vê muito hoje, é um design extremamente difundido, você acha em preços bem acessíveis, né? Esse uso das peças soltas para complementar essa decoração. Porque eu acho que essa questão tá tão em alta? Ela dá um toque de personalidade no seu ambiente. Porque se você pegar um ambiente e fazer ele completamente planejado, inteiro de marcenaria, ele vai ficar muito rígido, muito frio, muito monótono. Então, quando você usa um item, e se a gente for muito para a linha do clássico, que geralmente são peças entalhadas, você tem um trabalho manual, são processos que tem muita mão de obra artesanal envolvido, vão ser mais caros. A gente entra dentro de uma linha retrô, que tem um processo fabril mais fácil, mais prático, e que vai te dar aquela diferença no ambiente, vai te dar aquele aconchego. Então, por exemplo, eu vou projetar o meu dormitório. O armário geralmente bem medida, mas eu não preciso fazer um criado planejado. Eu posso usar um criado com pé retrô, eu posso usar uma mesinha que tem um pé mais cônico, e isso vai te dar personalidade, vai te dar mais aconchego naquele ambiente, do que simplesmente você pegar o quarto e encher ele de móveis retos e planejados e quadrados, né? Muito engessado, né? Fica muito engessado, exatamente. Eu concordo, eu gosto também de brincar, de misturar as coisas. Acho que realmente para ter personalidade, porque querendo ou não, senão fica uma coisa muito certinha, né? Tem que ter essa brincadeira. Muito sério, assim, na verdade. Exatamente isso. Um outro ponto também é a questão do conforto e funcionalidade, né? A sensação de aconchego. Isso se dá realmente, claro, já vem de muito tempo, mas pela pandemia as pessoas, nessa parte de decoração, começou a subir muito, né? Procura, reforma, melhorar. Eu senti muito essa necessidade das pessoas querendo melhorar um cantinho, mudar aqui, mudar ali, para se sentir melhor em casa. Porque antigamente como é que era? Era só saía de casa, trabalhava, voltava. E hoje, com essa questão da pandemia, voltou muito essa coisa de passar mais tempo em casa, né, com os amigos, muita gente trabalhando home office. Né, isso está muito, muito forte. Então, o teu ambiente tem que ser aconchegante. Tem que estar se sentindo bem na tua casa, porque como é que tu vai trabalhar dentro do ambiente que tu não se sente bem? E eu acho que foi bom para as pessoas perceberem também que muita coisa a gente não precisa de um lugar fixo, porque você tem um lugar fixo que você se desloca para ir todo dia, você tem combustível, você tem estacionamento, poluição, que agora, né, tentar estacionar com chuva, toda essa questão. Então, o que acontece? As empresas perceberam que tem maneiras, sim, de você fazer as coisas de casa, de você fazer teletrabalho, de você fazer um home office, e ainda assim ser produtivo. Só que daí a pessoa, quando ela ficou dentro de casa, ela pensou, mas eu vou trabalhar onde? Sei lá, na mesa da cozinha. Não tinha um home office, não tinha um escritório. Mas essa mesa da cozinha aqui, para mim comer a hora que eu chego e dormir, tá de bom tamanho. Mas para mim passar o dia inteiro sentado, isso aqui já não tá mais confortável. Não, eu preciso de um escritório. Não, eu preciso que o meu sofá da sala seja melhor. Então, realmente, é uma mudança de comportamento. E aí é um desejo de melhorar o lugar que você mora. Eu acho que ele já existe, sim, mas ele tinha um time mais longo, né? Ele tinha um processo ali de, eu mobiliei minha casa. Vou sentir necessidade de melhorar isso quando? Geralmente daqui uns 10 anos, 15 anos, né? Tu vai deixando e vai postergando. Quando a gente parou para ficar mais tempo em casa, isso começou a acontecer em ciclos mais curtos. Eu vejo que às vezes em 5 anos, 3 anos, as pessoas
fizeram e já querem estar refazendo, né? Porque aquilo já não está mais nem atendendo a necessidade e também já não é mais confortável o suficiente. Eu concordo. É bem legal essa questão do home office. Eu trabalho home office hoje, tu também trabalha, né, Carol? No início, Adoro. eu também gosto muito, assim, eu digo que tem que ter a cabeça muito no lugar, porque não é fácil conciliar tudo dentro da tua própria casa. Mas foi muito legal para os clientes, assim, né? Quando eu comecei a trabalhar lá atrás, tinha essa questão de tu ter loja, de tu ter um espaço. Tem que ter um espaço físico. Um ponto. Para passar segurança. E eu brinco assim, ó, onde é que eu atendo o cliente? Geralmente na casa dele, porque eu preciso ver a casa dele, eu preciso ver o apartamento, eu preciso conhecer esse local. Sim. Há muita pouca necessidade de eu ter um espaço físico. E hoje, se eu tivesse um espaço físico, ele ia passar mais tempo fechado, porque eu estou mais tempo em atendimento ou em obra, do que eu ia estar no escritório. Que horas que eu costumo trabalhar? De noite. Então, fica inviável, né, para mim. Então, hoje eu tenho um espaço só para isso, né, assim como também tem. Então, ele é confortável para essa função, né? Então, o que a gente tenta? A gente tenta deixar confortável para o uso atual. Então, acho que essa questão do conforto, realmente, vai ter uma tendência das pessoas, principalmente, trabalharem mais em casa, passarem mais tempo em casa. Tem formas diferentes de trabalho, né? Claro. Que hoje a gente tem os YouTubers, os Instagramers, né? Então, você trabalha de casa, você trabalha menos horário, então a sua casa tem que ser um lugar mais confortável. Você passa mais tempo nela, você não vai nela só para tomar um banho e dormir e fazer uma refeição. Sim. Exatamente. Tem que pelo menos estar aconchegante, se sentir em casa, ter jeito não pode ter só lá. uma cama e um chuveiro que já não é mais o suficiente. Exatamente. Outra questão também sobre o minimalismo. E a gente pode comentar um pouquinho, né? Também é uma tendência que tá vindo, assim, o que tu pode comentar pra gente, Carol? Não é um estilo assim que eu sou muito gosta? fã, não gosto. Eu acho que também, quando a gente vai, a linha do minimalismo ela é bem tênue, porque a gente fica entre o quase nada e o desconforto do que realmente um lugar minimalista. As pessoas, assim, tem uma tendência que eu vejo hoje muito grande, que é de ser mais minimalista, que é viver com menos, que é não ter aquele capitalismo ao extremo, que é só o consumismo. Então tem essa tendência tanto de arquitetura, quanto de consumo, quanto de, assim, de personalidade, a sua forma de agir, o seu jeito de ser. Tem muito essa tendência do minimalismo. Mas dentro dos interiores, eu acho, claro, né? Você não precisa ter 3 jogos de louça, 50 almofadas no seu sofá. Dá para ter uma parte enxuta, mas não é aquele minimalismo ao extremo dos arquitetos quando lançaram essa tendência lá uns anos atrás. E é simplesmente coisas completamente retas, limpas, brancas e pretas, geralmente. É uma coisa totalmente fria. Então eu acho que sim, a gente pode praticar, né, ser mais objetivo, ter menos coisas, mas ainda manter um conforto, né? Um equilíbrio, exatamente. Concordo contigo, eu também acho isso. Outra questão é a automação residencial, facilitar o dia a dia. Isso é bem legal, porque até uns anos atrás, quando a gente falava de automação residencial, a gente falava de uma coisa muito longe, muito inatingível, valores extremamente expressivos, um investimento muito alto. E hoje é uma coisa muito simples. Eu tenho uma residência que eu faço acompanhamento, essa obra ficou embargada por outros motivos ali 8 anos. E 8 anos atrás ela tinha pago todo o sistema de automação já para uma empresa. E agora, quando retomou, aquele sistema que ela pagou 8 anos atrás, ele não precisa mais ser feito daquela forma. Olha só. Ele já tem tantas outras formas de ser feito que praticamente aquele investimento dela... Não que ela não possa fazer, ela pode, né? Que eu tô falando. Rasgar a parede, passar tubulação, ter um quadro de luz separado, para que cada ponto onde vai ser automatizado chegue um ponto de conexão por um conduíte. Hoje não, hoje você tendo uma boa rede Wi-Fi em todos os cômodos, você acopla lá uma pecinha, um aparelhinho em cada, na cortina, no ar-condicionado, na iluminação, e a conexão entre essas peças faz a automação e você mesmo pode fazer isso do seu telefone, né? Claro que quando a gente tem toda essa infraestrutura, eles vão ser mais dinâmicos, mais fácil. Mas aí o que acontece? Por exemplo, a gente vê... eu fiquei o dia inteiro fora, eu quero ficar em casa e minha casa tá, né, com conforto térmico, ou calor, ou frio. Você já programa no celular. Eu tenho um pé direito que hoje é muito tendência de 4 metros, 6 metros. Não tem
sabe muito bem, não tem como abrir uma cortina, Não tem como. tem que ser automatizada, Claro, né? Ou você tem o controle, que você tem que ficar procurando, Sim. ou você tem o comando no celular. Então, essas questões realmente elas vêm para facilitar a nossa forma de vida, e elas também não são uma coisa inatingível, elas são coisas realmente fáceis a gente estar conseguindo, né? Sim. Eu tenho uma situação bem legal até que aconteceu comigo disso, um cliente bem querido meu, ele tem um apartamento de frente para o mar aqui no Perequê e a gente colocou persiana motorizada, né, toda frente e lateral. E ele colocou um sistema de câmera no apartamento e ele quis automatizar só as persianas. Então aí, né, a gente fez isso para ele, enfim, porque ele queria lá de Curitiba, não sei Curitiba que ele mora, em algum lugar do Paraná, de onde ele mora, poder abrir a persiana e olhar o mar. E foi feito. Olha só, mas eu achei muito legal, porque é uma possibilidade, Sim, né? tá atendendo a necessidade dele com automação, com a Exatamente. tecnologia. Pra ele não importava tanto, talvez, o resto, mas isso ele queria, porque ele queria controlar do celular dele e ter essa vista. Queria ver como é que tá o mar hoje. Ele tá revolto, tá bom para surfar, acho que eu vou descer de Curitiba. Pensa, que legal. Parece uma besteira, mas para ele foi claro, uma coisa atendia a necessidade dele. Exatamente. Então, é uma coisa que investimento também não é um investimento tão absurdo como a gente sabe o que eu vejo muito, por exemplo? A pessoa tá trabalhando e tá muito quente, e ela tem um pet, e o pet ficou em casa. Ah, legal. E ela liga o ar-condicionado para poder refrescar a casa pro animalzinho que fica em casa. Meus pais fazem isso. Ah, isso é legal. Isso é bem legal, é bem interessante. Então, são coisas, né, que a gente acha que não tem função, não tem utilidade, Sim. mas para alguns é bem útil. É um mundo novo, assim, tem bastante, tá abrindo muitas facilidades, né? Não é mais essa coisa difícil. Por exemplo, na persiana foi um aparelhinho só que ele conseguiu... Não precisou quebrar nada. Não precisou quebrar nada, não foi feito nada especial. A gente só instalou a persiana, só tinha os pontos elétricos ali, foi feita a instalação normal, ele tem a opção do controle, mas ele pode controlar pelo celular. Não foi feito todo um sistema de automação, que a gente já teve alguns casos, né? Até a gente fez juntas lá em Bombinhas, naquele condomínio lá, o Punta Blue, que no caso lá, a cliente sim tinha todo o sistema de automação, aí foi feito. Sim, eles deixaram preparado a infraestrutura. Isso também funciona, então a gente tem várias formas hoje de estar trazendo esse sistema de automação para um projeto, e sim, ele facilita, né, imensamente o dia a dia. Bem legal isso. E a gente tem aqui também detalhes em dourado. O dourado já veio, né? Assim, a gente tem também o rose gold, enfim, esses detalhes todos vindo cada vez mais forte em torneira, né? Os acabamentos de metais. Os metais, né? A gente sente assim que está bem alta. E você sabe que dourado também é uma coisa que tinha antigamente. Sim. Eu lembro de entrar em alguns banheiros bem antigos, né? Dos anos 80, por aí. Nos 70 que já tinham esses acabamentos, tinham as louças coloridas, mas eu vejo que, por exemplo, essa questão de personalizar os metais de um uso muito cromado, ela é incrível, porque hoje, por exemplo, e aí a gente tem muitas fábricas que fabricam diversos tons de dourado. Isso é uma situação. Sim. Então, o que eu faço hoje enquanto profissional? Já aconteceu da gente comprar... a cliente quer tudo dourado, tá? Então, a papeleira que tenha de uma marca, a torneira de outra, o box é de outro, o registro é de outro. E os dourados não combinarem. Cada um ser de um tom. Isso é bem comum. Isso é uma dica bem boa. O que eu faço? Eu compro tudo cromado e eu mando pintar. Eu quero o dourado da Deca, eu quero o cobre da Docol escovado. E aí vem tudo igual. Ai, que legal. Não importa a marca, não importa o modelo, se você gostou. Então, a gente tem muita possibilidade. Então, eu vejo hoje, por exemplo, assim, as pessoas comprando peças de antiquários, que são peças únicas, né? E vai lá e garimpa, mas essa peça tá desbotada, tá detonada. A gente manda pintar. E isso tudo fica perfeito. Fica uma peça única, com personalidade, tudo vai ter a sua cara. Então, não precisa mais seguir só um roteiro, a mesma situação. Sim. Então, eu vejo, sim, os dourados, principalmente hoje nos metais, né? Nos lustres, a gente tem muito. Sim, em lustres modernos, não só em lustres clássicos, a gente vê muito uso mesmo dessas peças metálicas, puxadores. Então, a gente tem essa possibilidade de comprar tudo cromado e mandar pintar e todo o ambiente vai ficar combinando. É legal, o metalon também, né? Usando detalhe nos móveis. Na serralheria, que também muito dourado e muito preto eu vejo hoje, assim. Muito, são as cores que a gente mais acaba usando, né? Legal. Que bom, a gente falou de alguns pontos, né, Carol, que a gente citou aqui. Claro que a gente sempre vale lembrar
que a tendência quem faz é cada um, né, na sua própria casa, que cada um tem que se sentir bem dentro do seu ambiente, se sentir aconchegante, querer voltar para sua casa, querer estar na sua casa. E o nosso papel é ajudar a pessoa realmente a conseguir se sentir assim dentro da casa dela, né? E às vezes a pessoa gosta muito de um item ou gosta de outro, por mais que às vezes não é tanto em uso agora, mas o que importa é que realmente a pessoa se sinta bem dentro da sua própria casa. E às vezes aqui com a gente vocês vão aprender a pegar um item que vocês já têm, ou alguma ideia que vocês já gostam e trazer ela de uma forma diferente que vai estar dentro da tendência, sim, mas que também vai ser do teu gosto. Por exemplo, eu tenho um gosto muito particular que eu gosto de forro de madeira, onde o mundo de tendência é gesso, né? Sim, já sim. foi lá ver. É bem diferente, é uma proposta totalmente diferente, mas se a gente usar num tom certo, a gente vai trazer isso dentro do meu gosto pessoal e dentro de uma coisa que fique moderna, que não fique tão escuro, que não fique tão ultrapassado. Então, tudo dá para fazer, tudo dá para adaptar, é só a gente ter um pouquinho de bom gosto e um pouquinho de conhecimento. Exatamente. Então seria isso, né? Agradecer de novo a tua presença aqui com a gente. Obrigada por todo mundo que está aí nos assistindo, nos escutando, né? E nos encontramos no próximo DesignCast.